Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz assim: Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Amém? É na sua casa também? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Você acredita que eu nunca preguei sobre Jonas? Não acredita, Abel? Puxa, mas é verdade. Abel falou não. Mas é verdade. Eu nunca preguei sobre Jonas. E olha que faz tempo que eu prego. Mesmo antes de ser pastor, eu já pregava. E eu comecei a puxar na memória. Eu não me lembro de pregar, certamente não. E também não me lembro nem de usar em alguma referência, em alguma abertura de culto, algum momento de dízimo. Não lembro. Mas essa semana, de quinta-feira para cá, aproximadamente, eu li várias vezes o livro de Jonas, do profeta Jonas. E é um livro que a gente lê muito rápido. 4 capítulos apenas, capítulos rápidos, curtos. Uma história que nós conhecemos. Lembra? Desde quando você conhece a história de Jonas? Não é de hoje. Não é dele no peixe, na barriga do peixe, do grande peixe, da baleia, né? Que o pessoal falava que era baleia para você. Mas eu nunca preguei sobre Jonas. Mas essa semana algo me chamou a atenção para esse... Não é algo que me chamou para atenção. Deus me chamou a atenção para esse texto, para esse homem, para esse personagem. E eu li algumas vezes. E esse livro talvez um daqueles que também eu nunca tenha lido tanto. E essa semana eu não sei porque eu li tanto. Mas Jonas é um personagem interessante. Ele profetizou sob o reinado de Jeroboão II, lá no Reino do Norte. O reino já era dividido, Israel no norte, Judá no sul, e ele profetiza para o Reino do Norte, para Jeroboão II, sob o reinado de Jeroboão II. Ele não se fala muito de Jonas na Bíblia. Fora esse livro, fora uma referência ali em 2 Reis, e fora a referência que Jesus faz sobre o sinal de Jonas, não se fala muito dele. Não se fala muito dele. E Jonas, ele vive um momento, dentro desse seu período aí profético, da sua vida profética, do seu exercício profético, ele vive um período onde há um reino, a Síria é um dos reinos que já pisou, né, já pisou nessa terra, e os assírios eram homens, era um povo muito violento, era um povo forte, bem preparado para a guerra, um povo conquistador, mas era um povo que era muito violento nas suas conquistas, nas suas batalhas, nos exércitos que ele conquistava, nos povos que eles conquistavam. Eles deixavam um rastro de sangue e destruição. Não era um povo fácil de conviver, não era um povo fácil de enfrentar. Talvez você lembre de um dos reis assírios. Lembra do Senaqueribe? Acabei de falar sobre um rei que enfrentou os assírios. Rei Ezequias enfrentou os assírios. Lembra de Senaqueribe, aquele rei todo prepotente,
um rei com um grande exército, enfrentando ali Israel, falou: quem é o Senhor para deter esse avanço do meu exército? Nenhum outro Deus, nenhum outro povo conseguiu nos deter, não são vocês que nos deterão. Quando ele está marchando, descendo contra Judá. Lembra disso? Pois bem, Jonas, ele está nesse tempo. Embora Jonas é um profeta do norte. E Deus levanta, Deus chama Jonas. Deus dá uma missão específica, dá um chamado específico para Jonas. Fala para Jonas: Jonas, você vai para Nínive e vai pregar lá para os assírios. Vai para Nínive e vai ministrar, vai pregar para os assírios, vai pregar, e a Bíblia diz, vai pregar contra ela, vai pregar contra Nínive, vai confrontar Nínive com a palavra. E você sabe o que Jonas fez? Jonas vai exatamente para a direção contrária. É como se Deus falasse assim: Jonas, vai para Nínive, que é para a direita. Ele vai para a esquerda, fugindo de Deus. Ele pega um barco, um navio, e em direção a Tarsis, que é a direção oposta a Nínive. E você sabe, aquele navio enfrenta uma grande tormenta, uma grande tempestade, os marinheiros estão apavorados, e quando você vê na Bíblia que havia pescadores no barco e eles estão apavorados, se havia marinheiro no barco, eles estavam apavorados, pode ter certeza que era uma grande tempestade. Era uma grande tempestade. E nessa tempestade, os marinheiros vão ver e Jonas está dormindo tranquilamente, lá no subsolo, lá no porão. E o comandante do navio fala: está de brincadeira, o navio está quase afundando, você dormindo, está todo mundo, cada um clamando para o seu Deus, sabe, naquela correria, gente, está liberado, o negócio está tão feio, vamos cada um orar para o seu Deus, rezar. Se você reza, você reza, se você ora, você ora, se você acende vela, se acende vela, se você destronca a galinha, destronca a galinha, se você unge, você unge, se você joga água benta, você joga água benta, está liberado para cada um correr para qualquer lugar, porque o negócio está feio. E era assim. E Jonas dormindo. E aí ele fala: você não vai fazer nada? Levanta aí e clama ao seu Deus também, porque está todo mundo clamando o seu. E a tempestade não passa, você sabe da história. A tempestade não passa até que eles vão jogar sorte para saber o que está acontecendo. E a sorte cai sobre Jonas. E Jonas fala para eles: a solução é me jogar. Me joga desse navio, porque eu estou fugindo de Deus. Eu estou sob um chamado, e Deus... Eu não estou na direção de Deus. Eu estou fugindo dele. Então me joga. A tripulação pede perdão a Deus. Falou: Senhor, nós vamos sacrificar esse homem, que não venha cair a culpa sobre nós. Mas chuta Jonas do barco. A tempestade passa. Jonas é engolido por esse peixe. Ele clama lá do ventre do peixe, faz uma oração. Capítulo 2 de Jonas fala sobre essa oração. Lá do ventre ele clama ao Senhor, e esse peixe vai e vomita o próximo a Nínive. E ele vai então em direção a Nínive pregar o que o Senhor tinha mandado. Nínive era uma cidade com mais de 120 mil habitantes, parecida talvez em número de habitantes com São João da Boa Vista. A Bíblia diz que em 3 dias
3 dias demorava para percorrer Nínive. Jonas faz o seu serviço em apenas um dia. E a mensagem que ele vai trazendo é muito simples. Tá? No capítulo 3, no versículo 4, ele diz assim: daqui 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída, em 40 dias Nínive será destruída, em 40 dias Nínive será destruída. Eu imagino ele correndo, porque ele fez tudo isso num dia só. Correndo, gritando e falando: 40 dias, tem 40 dias, só mais 40 dias, tudo isso aqui vai acabar, vai ser destruído. Vocês têm 40 dias, vai acabar. Nínive será destruída. Porém, há um mover ali tão grande, de um arrependimento tão grande, de um quebrantamento tão grande, que a palavra de Deus fala que aquele povo que era tão mau, tão opressor, tão violento, eles se quebrantam diante de Deus. E essa mensagem chega até o palácio, até o rei. E o rei, ele proclama um jejum para todos. Até os animais ficam sem comer, porque o rei fala assim: nós vamos nos arrepender, nós vamos nos humilhar, e quem sabe, né, o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, e nós vamos largar o mal. Se você olhar o capítulo 3, versículo 9, o rei fala assim: talvez se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista que o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. A Bíblia diz que o rei, ele fala assim: nós vamos nos arrepender, nós vamos nos humilhar, melhor dizendo, nós vamos nos humilhar, nós vamos clamar ao Senhor, mas nós vamos deixar o mau caminho. E adivinha o que acontece? A sentença vira. O Senhor exerce da sua graça e a sua misericórdia, exerce a sua graça e a sua misericórdia sobre aquela grande cidade. A Bíblia diz que o Senhor se arrepende. Na verdade, essa tradução não é boa, porque Deus não se arrepende, mas Deus, ele muda o decreto. Deus muda a direção. Quem se arrepende é o homem, mas Deus, ele muda de direção, ele muda o decreto mediante o quebrantamento daquele povo. E você pode ter certeza que não foi um quebrantamento da boca para fora, porque Deus não cai nessa de boca para fora. E Jonas, você sabe, ele fica o quê? Indignado. O capítulo 4 é Jonas, mostrando Jonas profundamente indignado. E Jonas chega para Deus e fala assim: está vendo? Está vendo só? Por isso que eu não queria vir. Por isso que eu não queria vir. Porque eu sei, o Senhor é misericordioso, o Senhor não aguenta ver um coração quebrantado. Agora esse povo, essa corja, que nos oprime, que quer nos conquistar, quer nos matar, não só nós, mas tem feito um grande estrago aí para o mundo afora, eles se arrependem, e agora o Senhor dá uma de bonzinho para com eles. Você está de brincadeira, como diz a pastora, não é? A pastora de vez em quando dá essa: você está de brincadeira. Talvez Jonas tenha olhado para Deus e falou assim: o Senhor só pode estar de brincadeira. Por isso que eu não queria sair da minha casa. Por isso que eu fui na direção contrária. E o livro de Jonas acaba como se, na verdade, não tivesse acabado. Porque a Bíblia diz que Jonas se afasta, vai para o leste, monta um acampamento para observar o que ia acontecer com aquela cidade. Ele cria lá uma cobertura, Deus dá uma outra cobertura para ele. Numa noite, aquela cobertura que Deus dá, que é uma árvore que dá uma sombra para ele, ela cresce e o abriga, mas já no outro dia vem uma lagarta e morre. E Jonas fica super triste porque viu aquela árvore morrer por conta daquela lagarta, e Deus fala: você acha que é justo isso? Você está triste aí por conta de uma árvore que morreu?
E aquelas 120 mil pessoas que há em Nínive, você não tem nenhuma compaixão delas? Acaba o livro. Parece que é um livro que não tem fim. Não sei se você já teve... eu vou escrever uma coisa. Aí você começa a escrever, e fala assim, eu vou parar, não quero mais escrever. O livro de Jonas, para mim, tem essa... Parece isso. Parece que é um livro interrompido. E nós não sabemos qual foi o final de Jonas. E o que tem a ver conosco, e o que tem a ver com a igreja, o que tem a ver com esse sermão? Algumas características de Jonas eu queria meditar com você. Jonas era um homem desobediente. Jonas era um profeta e um profeta desobediente. No capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus deu uma ordem, e ele fala, não vou. Um homem desobediente. E não podemos dizer que ele não conhecia qual era a vontade do Senhor. Porque a Bíblia deixa muito clara que o Senhor deu o endereço completo. E qual era a vontade do Senhor para ele? Jonas era um homem que decidiu desobedecer. Decidiu não seguir as instruções do Senhor. Outra coisa que Jonas era uma pessoa resistente. Porque ele pega o caminho errado, ele desobedece, ele vai para outra direção, mas as coisas viram. Quase que literalmente o barco vira. Ele começa a enfrentar tempestade. E ele resiste. Ele resiste. Ele não chega para Deus e fala, Senhor, me perdoa. Não chega para aqueles marinheiros e fala assim, olha gente, vamos fazer meia volta aí, me deixa lá no porto de origem. Certamente aqueles homens fariam, porque eles estavam num desespero tremendo. Se Jonas falasse para eles, olha, volta, porque a culpa é minha, se vocês me deixarem lá, se a gente apenas mudar o curso aqui, vocês vão ver que a história vai mudar, as circunstâncias vão mudar. Ele prefere morrer. Ele chega a falar assim, me joga no mar. Você vai ver que quem insiste na vida de Jonas são os marinheiros, porque eles ainda têm um momento de insistência em não jogar, ou de resistência em não jogar Jonas. Até que eles falam, não tem jeito, tem que jogar esse homem embora mesmo. Então Jonas, além de ser desobediente, ele era um homem resistente. No pior do que a palavra resistente pode ter. Resistente a uma instrução, resistente a uma direção. Não sei se você já enfrentou alguém assim. Uma pessoa desobediente, mas também resistente. Porque quando você mostra a desobediência dela, você fala, olha, está errado. Você está fazendo errado. Não é dessa forma. Não é isso que Deus quer. A pessoa ainda assim resiste em voltar. O profeta Jonas era esse homem. Outra coisa, ele tinha uma dificuldade em se arrepender. Ele era resistente, ele era desobediente, resistente, mas uma resistência em se arrepender.
A oração que há no capítulo 2 é uma oração de clamor, mas não é uma oração de arrependimento. Em nenhum momento você vai ver Jonas ali mostrando um quebrantamento de arrependimento. Ele vai clamar sim pelo socorro. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Se você olhar, inclusive, no final da oração, olha só o que ele fala no capítulo 2, versículo 8, por exemplo. Ele diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. É interessante que até a gente percebe um pouquinho de uma arrogância, uma prepotência de Jonas. Ele fala de pessoas que acreditam em ídolos inúteis, que desprezam a misericórdia, e aí ele manda um mais. Esse mais, eu creio que Deus ele não gosta muito dos nossos mais. Porque o mais não é uma expressão de arrependimento. O mais é quando nós vamos nos justificar, nós vamos nos exaltar, no sentido de nos ensoberbecer, nós vamos mostrar algumas qualidades. Às vezes nós vamos nos mostrar como vítimas. Eu pequei, mas... Nesse caso ele está falando assim, tem pessoas que são idólatras, desprezam a tua misericórdia, acreditam em ídolos. Ele está falando de quem? Daqueles que ele iria pregar, dos assírios. Tem pessoas que são idólatras, não confiam no Senhor, mas eu não, com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. Cumprirei totalmente o que eu prometi, eu cumprirei. Não está falando nada em relação a ele se arrepender. É um clamor de socorro. Socorro, me socorre, Senhor, me socorre, Senhor. Me tira daqui. Me tira daqui. Até mesmo se ele tivesse arrependido, ele não teria o coração que ele mostrou ter quando os assírios realmente se arrependeram. Então, ele era um homem também difícil de se arrepender. E quando obedeceu de uma forma protocolar. Sabe o que é fazer de forma protocolar? Qual é a exigência? Tá bom, então eu vou fazer porque está sendo exigido. Ele não fez, e é fácil de nós identificarmos isso, ele não fez de todo o coração. Ele não colocou o coração na pregação. Ele sim pregou aquilo que o Senhor falou, mas fez de forma rápida, corrida. O que era para percorrer em 3 dias, ele corre só 1. Imagina você tendo que pregar para São João da Boa Vista inteira. E você consegue fazer isso em apenas 1 dia. Fez como? De forma protocolar, rápido. Vamos acabar logo com isso. Quero me ver livre logo disso. Outra coisa que nós olhamos na vida de Jonas é uma pessoa questionadora. Ela questiona Deus. E o questionar Deus pode ser um pecado da forma que você faz. Não há nenhum problema quando você pergunta para Deus alguma coisa. Quando você não está entendendo alguma coisa, você pode perguntar a Deus: Senhor, eu não estou entendendo. Quando Pedro e a Sara me perguntam alguma coisa que eles não estão entendendo, eu tenho prazer em explicar. Agora é duro quando nós questionamos. Quando nós questionamos, e Jonas é um homem que chega e dá de dedo em Deus. Ele questiona Deus, está vendo? Olha só.
como o Senhor é bonzinho com quem não deve ser. Está questionando Deus porque Deus abençoou aquele povo, porque Deus teve misericórdia daquele povo. Porque no coração de Jonas deveria cair a ira de Deus sobre aquele povo, e não a misericórdia de Deus. Então, ele tem vários atributos aí, vários adjetivos que nós podemos colocar sobre a vida de Jonas, pelo que a palavra de Deus mostra. Outra coisa, ele não tinha a mínima compaixão. Porque quando ele olhou para os assírios, ele os achou como inimigos. E dignos de receber a ira de Deus, e não a misericórdia, não a graça. Ele não teve compaixão por aquele povo. Não olhou com os olhos de Deus para aquele povo. Olhou com olhos de condenação. Vê que personagem é esse? Desobediente, resistente, uma dificuldade tremenda em se arrepender, o que fez de forma protocolar, questionador, sem compaixão. Mas é interessantíssimo, é impressionante, esse versículo 9 do capítulo 1. Porque quando o barco está naquele problema, quando o barco que ele estava indo lá para Tarsis está enfrentando aquela tempestade, os marinheiros chegam e fazem uma pergunta para ele. Na verdade, eles fazem algumas perguntas. Olha só no versículo 8. Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A qual povo você pertence? Aí Jonas vem e vai se descrever. Ele vai mostrar seu currículo, vai dar uma carteirada. Ele fala assim: bom, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Se eu não tivesse te dado o endereço no início do sermão, se eu falasse para você, olha, eu vou dar uma frase aqui, você vai ter que adivinhar quem falou. E esse homem fala o seguinte: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Provavelmente, se você não lembrasse de cabeça desse versículo, você ia chutar alguns nomes. Mas provavelmente você não falaria que era Jonas. Você provavelmente não falaria que era Jonas. Porque não pode, como é que pode? Como pode Jonas se descrever dessa forma? Eu sou um adorador do Senhor. Eu sou hebreu e eu sou um adorador do Senhor. Aí nós olhamos para a vida de Jonas e falamos assim: Jonas, você está de brincadeira. Você tem muitas características, mas eu não consigo enxergar uma característica de um adorador. Porque adoração tem a ver com se prostrar, se vergar, se humilhar, obedecer, se sujeitar à vontade de Deus. E Jonas era um homem que se submetia à vontade de Deus. Ele pediu várias vezes para morrer. Me joga no mar. Só chegou ali na praia porque clamou e o peixe vomitou. Aí fez uma caminhada até Nínive, mas eu creio que foi batendo o pezinho. Já viu criança, vou obedecer, mas batendo o pezinho, sai batendo o pezinho para obedecer? Não tem característica de adorador, não tem característica de adorador. Mas ele se acha. O que acontece com Jonas é que ele tem um problema sério. Ele não se enxerga. Ele não se enxerga, um homem que não se enxergava.
Porque quando ele fala que ele é um adorador, ele quer dizer que ele está bem com Deus. A palavra adoração tem a ver com obediência. Eu sou um servo do Senhor. Tem algumas Bíblias que diz, não sei, eu estou na NVI, mas tem algumas Bíblias que falam, eu sou um servo do Senhor. Tem alguém com essa versão aí? Vocês estão com Bíblia aí? Então, não tem ninguém com essa versão? Eu sou um servo do Senhor? Tem alguém que fala alguma coisa que não adoração? Adorador? O que fala na sua Ana? Eu temo ao Senhor. Por favor. Não é isso que nós olhamos e está tão claro para nós na vida de Jonas. Mas ele tem essa visão dele mesmo, uma visão completamente errada. Completamente errada. E eu queria fazer um paralelo de Jonas com a igreja. A igreja que está pisando a terra nesses últimos dias. A igreja do Senhor, que está na terra agora. Como que a igreja está? Como que a igreja se olha? Como a igreja se comporta? O quanto de Jonas tem no meio da igreja? O quanto de Jonas há no meio da igreja? O quanto que a igreja é desobediente? Eu estou falando de mim e de você. O quanto que há na igreja uma resistência. O quanto há na igreja a dificuldade do arrependimento. O quanto há na igreja aquela obediência religiosa, protocolar. Faz. Mas o problema é como faz. Uma igreja que questiona, coloca o dedo para cima e dá de dedo em Deus. Uma igreja que não exerce a compaixão, que às vezes olha para o pecado e o pecador, e o mundo, como o mundo está, e olha com um olhar de julgamento. Quantas vezes nós já ouvimos, se é que não falamos, quando a gente ouve uma história, alguma coisa ruim, uma tragédia, uma dificuldade que alguém ou alguma família viveu, sabe o que nós falamos? Também se afastou, também está longe dos caminhos do Senhor. Isso não é uma palavra não é um gesto de misericórdia, é um gesto de condenação, é uma palavra que condena. Jonas tinha essas características, e não é difícil nós observarmos a igreja aqui na terra e achar essas características, infelizmente. Ou eu estou viajando muito? Você pode levantar e falar, pastor, hoje você não dormiu bem, não é possível, o que você está falando eu não estou enxergando. Meu Deus! Tanto é que Apocalipse capítulo 3, você lembra de uma das igrejas que ele fala e que ele repreende? Como é que era o nome da igreja? Laodiceia. Lembra lá, capítulo 3. Deixa aí Jonas marcadinho com seu dedo, ou com seu marca-página, que nós vamos ver aí a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver que ela tem um problema igual a Jonas, ela não se enxerga. Porque Deus fala assim, capítulo 3, aqui, a partir do 14. Olha só o que o Senhor fala para a igreja. Conheço as suas obras, versículo 15. Sei que você não é nem quente nem frio. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas olha só o que a igreja diz dela.
Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Deus fala assim, você não reconhece o seu verdadeiro estado. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Se Deus olhasse para Jonas, Deus falaria assim, Jonas, você está respondendo que você é um adorador? Espera aí, você não sabe, mas você é desobediente, você é resistente, você tem uma dificuldade muito grande de se arrepender, você se acha melhor do que os assírios, você não tem compaixão. Eu preciso colocar um espelho na sua frente, Jonas, para que você se enxergue verdadeiramente como você é. E não que você se veja por um quadro que você mesmo pintou de você. Esse quadro é uma caricatura, mas está muito distante do que você é, na verdade. Toma aqui o espelho e veja como você é, como você está. É um retrato, querido, infelizmente, da igreja que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente. Sabe qual era o nome do pai de Jonas? Falei para você marcar, pode voltar lá. Começa com A, termina com Mitai. Só se olhar aí no versículo 1. Ele era filho de Amitai. Você sabe o que quer dizer Amitai? Minha verdade. O nome do pai de Jonas significa minha verdade. Talvez Jonas, por ser filho desse homem, ele carregava algo, como se ele tivesse a verdade, como se ele carregasse a verdade. Ele criou algo para ele, e ele se apoiou nessa verdade, mas que não é a verdade do Senhor. Esse é um problema da igreja. Nós criamos verdades para nós mesmos. Nós nos apoiamos nisso. E nós acreditamos tanto nisso que às vezes nós achamos que essa é a vontade de Deus, e está muito longe de ser a vontade de Deus. A vida de Jonas, a gente não sabe como é que terminou. O livro de Jonas parece que é um livro interrompido. É uma história sem fim. Parece que Deus fala assim, eu cansei de escrever essa história. Vou pular para outra. É tempo, queridos, da igreja sair desse caminho. Eu e você, que somos a igreja. É tempo de nós deixarmos essa desobediência. É tempo de nós ouvirmos, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. A questão não é de ouvir ou não ouvir. Nós sabemos qual que é a vontade do Senhor. O que não falta, e graças a Deus não falta para esse ministério, para essa igreja, é a palavra. Sim ou não? Meu Deus, você vê, nós não temos... Tudo culto aqui é em cima de palavra. Nós não temos mover de campanha. Nós temos instrução na palavra. Não é? Ninguém sai daqui com um amuleto achando que esse amuleto vai resolver seu problema. Não é? Nós somos uma igreja que não falta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos o que Deus quer. Porque todos os cultos que há nessa igreja, Deus nos dá uma direção prática. O que você tem para fazer? É isso. Jonas, o que você tem para fazer? Você vai pregar em Nínive. É a direção. Nós não podemos mais ser desobedientes. Deus fala uma coisa para mim, fala uma coisa para você. Nós vai, bom saber. Só para mim desobedecer.
o que vai acontecer? Certamente não vai dar certo. Nós não podemos resistir. Meu Deus, pensa uma coisa cansativa. É você aconselhar pessoas que são resistentes. Você já teve essa experiência de falar com uma pessoa? Você falar para a pessoa, querido, mas Deus está falando isso. Aí, já fiz. Você olha e fala assim, não, você não fez. Não, já fiz. Cara, você não fez. Já fiz, você que não sabe. Resistente. Ou aquela pessoa que já sempre fala assim, não dá certo. Deus estava, não dá certo. Eu conheço. Já conhece? Pessoas já conhecem. Cuidado, pode ser você aí. Não é? Não vai dar. Resistente. Difícil de se arrepender. Difícil de se arrepender. Faz a oração de Jonas, quer sair do problema, mas não está a fim de se consertar. Não quer ficar na barriga do peixe. Não está a fim de ficar na barriga do peixe, mas também não está a fim de se sujeitar. Servindo de forma protocolar. Não pode, a igreja não é, embora essa igreja está na terra, e é profético, essa igreja está na terra, há uma palavra de Deus, que haveria 2 igrejas, Laodiceia e Filadélfia. Nós temos que largar essas características da igreja de Laodiceia. E nos conformarmos com as características da igreja de Filadélfia. Nós temos que nos deixar de ser Jonas. Nós temos que abandonar isso. Nós temos falado, Deus tem falado na verdade, esse mês é um mês de confronto. Esse mês é um mês onde nós estamos sendo colocados de frente com a palavra, e a palavra tem dito exatamente aquilo que nós somos. Eu sei na sua casa que é muito melhor a gente ouvir um culto, participar de um culto, falar, glória a Deus, aleluia, amanhã é céus abertos, é vitória, levanta e dê um glória. É ou não é? É muito mais gostoso a gente sair daqui com a ideia de que nós não vamos fazer nada, e que amanhã, ao levantarmos, abrirmos os nossos olhos, pisarmos no chão, vai estar tudo resolvido. Mas não é isso que Deus está falando. Porque é um tempo da igreja, é um tempo da igreja se preparar. É um tempo da igreja se preparar não só para viver bênçãos aqui na terra, mas para nós nos encontrarmos com o Senhor lá nos céus. É um tempo da igreja ser confrontada com a palavra. Não é um tempo de a gente ficar preocupado se o culto está cheio ou se o culto não está cheio. Sabe o que está acontecendo, querido? Sabe o que está acontecendo? Igrejas estão ralando. Ralando porque os membros não estão voltando. Não estão voltando. Estatísticas dos jovens, apenas 35% dos jovens, melhor dizendo, dos jovens, 35% dos jovens já se desviaram. Igrejas com apenas 10% da membresia voltando. Pessoas que nem assistindo mais os cultos estão. Pessoas que se acomodaram com o conforto das lives. Que podem estar na igreja. Você pode estar na igreja e não estar. Porque você se acomodou. Mas não é um tempo disso. Esse não é o tempo disso. Esse é um tempo da igreja se preparar para a volta de Cristo. Esse é um tempo da igreja se preparar para a volta de Cristo. E tomar muito cuidado. Porque
Nínive, que não conhecia o Senhor, os assírios, que não conheciam o Senhor, tinham um coração mais quebrantado do que um homem que falava em nome de Deus. Você está entendendo? Porque Deus está nos chamando, que não são palavras de oba-oba. Não é um tempo para isso. Não é um tempo para isso. É um tempo de nós nos acertarmos para que coisas boas a gente viva. Mas está muito próximo o tempo de que tudo isso acabará. Tudo isso acabará. Como num abrir e fechar de olhos. O Senhor vai chamar sua noiva. E você pode ter certeza que Jonas, se não se acertar, fica para trás. Mesmo se achando que é um adorador. O problema de Jonas é que ele não caiu em si. Se você olhar personagens que foram tremendamente usados por Deus, que podem ter sido trastes, mas teve um momento que eles caíram em si. Quem eu sou verdadeiramente? Paulo teve um encontro com ele mesmo. Perseguidor. Eu mato em nome de uma religião. O filho pródigo, a Bíblia inclusive diz, caiu em si mesmo. Eu estava longe do caminho. Pedro precisou ser confrontado, porque Pedro também se achava. Jonas, como é que ele se descreve? Adorador. Como nós vemos, longe disso. Agora nós fomos ministrados na quarta-feira. Flavião ministrou a respeito de Pedro. O olhar do Senhor para Pedro. O olhar quando Pedro estava negando Jesus, Jesus olhou para Pedro. E Pedro chora amargamente e sai correndo. Porque Pedro viu quem ele era. Agora o olhar do Senhor para as nossas vidas, se você olhar, Deus ele vai dando oportunidades para Jonas. Ele vai olhando e ministrando na vida de Jonas. Ei, Jonas, se acerta, Jonas. Ei, Jonas, para com isso, cara. Jonas, você acha que está certo? Você acha que seu coração está certo? Você acha que essa atitude está certa? Mas Jonas permanece insistente naquilo lá. Então é tempo de nós aproveitarmos o olhar de graça e misericórdia de Deus e falar, Senhor, eu estou me enxergando agora com o seu olhar, um olhar que me deixa exposto. Mas eu te louvo porque o Senhor me olha dessa forma, mas eu tenho a oportunidade de não ser condenado, porque o meu coração é quebrantado. E aí a nossa história é continuar sendo escrita. Talvez a história de Jonas acaba dessa forma porque Jonas não se quebrantou. Poderia ter sido diferente. Jonas poderia ter terminado, em vez de terminar nesse versículo 10, 11, que fala assim, contudo no Nínive tinha mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Acabou. Poderia ter continuado assim, versículo 12. Jonas então se ajoelha, se quebranta diante de Deus e fala assim, Senhor, tem toda a razão. Eu falei lá que eu era adorador,
mas eu estou longe disso. Eu sou desobediente, eu não tenho compaixão, eu sou resistente, eu me acho. E aí a Bíblia podia continuar no versículo 13. Então, o Senhor abençoou Jonas, ele fica muito alegre pela conversão de Nínive, ele volta para sua terra, prega a palavra do Senhor. Não temos isso. Por quê? Talvez o coração de Jonas impediu. Mas o meu coração e o seu coração são diferentes. Amém? Amém ou não amém? Amém na sua casa? Então fique em pé, por favor, eu preciso orar por mim. Eu acho que você precisa orar por você. Amém? Vamos orar por nós. Vamos orar por nós. Nada dessa questão de sermos filhos de Amitai as nossas verdades não quer dizer que são verdades do Senhor. Jonas, filho de Amitai, nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. E se nós estamos errando, nós vamos clamar ao favor do Senhor. Não só porque nós queremos sair da barriga do peixe. Não só porque a situação está ruim. Mas porque nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Amém? Você tem liberdade de... Pode apagar a luz. Você tem liberdade de se expressar aí diante de Deus de uma forma que você mostre para Ele que você está se quebrantando. Você pode ajoelhar, você pode colocar a mão no seu coração, você pode deitar no chão, você tem liberdade de expressar aí alguma coisa em relação à sua contrição diante de Deus. Pai, nós olhamos para algumas histórias da Bíblia e muitas vezes nós não nos enxergamos nelas. Quantas vezes eu li esse livro, quantas vezes eu já fui ministrado por esse livro. Nenhuma vez, nenhum tempo nesses 20 anos que eu prego a palavra, nenhum momento o Senhor me falou para pregar sobre ele, sobre Jonas, sobre esse personagem. Talvez não foi porque o Senhor não tenha falado, talvez porque eu não tenha ouvido, talvez porque eu não tenha discernido a sua voz, talvez porque Jonas, para mim, era um personagem muito distante. Talvez porque para mim Jonas era um personagem que não chamava atenção. Talvez até portanto que eu conhecia essa história, eu não estava buscando as revelações dessa história. E não são revelações para a igreja, são revelações individuais para mim. Assim como eu creio que também são revelações individuais para os teus filhos que estão aqui, para nós que estamos aqui, para cada um de nós e para aqueles que estão na sua casa, nas suas casas. Não é difícil de nós olharmos para Jonas e muitas vezes nos enxergarmos como ele.
Não é difícil de nós olharmos para esse homem e nos enxergarmos como ele. Mas muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, nós te adoramos, eu te adoro, eu te adoro. Eu sou o teu adorador, eu sou um dos teus adoradores. Porque nós nos comportamos assim como filhos de Amitai, firmados na nossa verdade. Na nossa verdade. Mas hoje o teu Espírito, que é doce, que é manso e que nos convence, Ele está aqui nos mostrando que coisas precisam ser mudadas. Coisas precisam ser mudadas na sua igreja. E é muito fácil nós olharmos para, como Jonas olhamos, nós olhamos para fora das quatro paredes, nós olhamos para um mundo parecido com a Síria, com Nínive, e achamos que é eles que precisam, são eles que precisam te encontrar. Quando muitas vezes nós estamos dentro das quatro paredes que nós chamamos de igreja, reunidos como teu povo, e com um coração tão longe de te agradar. Talvez, Pai, até aqueles que não te conhecem estão mais sensíveis a um arrependimento do que nós mesmos. Por isso nós estamos clamando misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da sua igreja, porque nós reconhecemos que ainda há muita desobediência em nós. Ainda nós insistimos em fazer segundo a nossa vontade. Segundo a nossa vontade. O Senhor nos dá uma direção e nós teimamos em fazer diferente. Jonas foi assim. Nós estamos nos enxergando como ele. Resistentes. Porque nós estamos caminhando na desobediência e as coisas não estão dando certo, e ainda assim nós resistimos à mudança. Nós resistimos em voltar a obedecer. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Quando nós temos essa dificuldade no arrependimento, e que muitas vezes a desculpa, o perdão sai da nossa boca sem ter aquele sentimento no coração. É uma desculpa, é um pedido de perdão para o Senhor e até para aqueles que nós ofendemos, mas não é um verdadeiro arrependimento. É uma oração parecida com a de Jonas, quando o que nós queremos na verdade é nos livrar do ambiente inóspito que nós estamos vivendo, nos livrar das circunstâncias ruins que nós estamos vivendo. Então é um clamor mais de Senhor, nos tira daqui, do que um clamor: Senhor, estou arrependido. Santo Deus, que a nossa obediência seja de todo o coração, que o nosso envolvimento com a tua obra, com o teu reino, com as tuas coisas, seja verdadeiro, não protocolar, religioso. Que as coisas sejam feitas com atenção e com todo amor, com todo o coração envolvido, não como Jonas fez correndo. Surtiu efeito na vida dos outros, mas para Jonas, talvez isso foi contado como uma obra morta, embora muitas vidas foram salvas e quebrantadas, mas para Jonas, talvez isso não tenha peso de glória, porque é obra morta e será queimada com um olhar de fogo, que o Senhor julgará as nossas obras. Santo Deus,
tira esses questionamentos do nosso coração e da nossa vida, quando nós olhamos para o Senhor, não perguntando, não querendo saber exatamente o que o Senhor quer, qual a sua intenção, mas questionando uma situação. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor e questionamos a situação. Nós não nos conformamos, por isso nos levantamos contra o Senhor. Foi assim com Jonas, Pai, esse mês o Senhor já nos tinha falado que seria um mês de confronto para sermos transformados, um confronto para nós sermos transformados. Nós queremos sim responder como Jonas respondeu. Nós somos o teu povo, nós somos adoradores do Senhor, mas não como nós estávamos, mas verdadeiramente por sermos. Nós hoje, Pai, nessa noite, entendemos muitas coisas, e nós te louvamos porque os teus olhos estão sobre nós, nos observando exatamente como nós somos, mas nós podemos estender a nossa mão para o alto e gritar: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. E nós sairemos disso segurando nas tuas mãos e caminhando na tua direção, não para longe do Senhor, mas na tua direção, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para o alto, aí na sua casa. Esse momento é um momento seu com Deus, esse é um momento seu com Deus. Eu só estou aqui te direcionando, mas é um momento seu com Deus. Onde quer que você esteja, aí na sua casa, você aqui, estenda a sua mão para o alto e fala: Senhor meu Deus, eu não me conformo mais em ser parecido com Jonas. Eu me enxerguei nesse homem, nesse personagem. Muitas coisas que eu estava fazendo são parecidas com o que Jonas fazia. Muitos dos comportamentos de Jonas eram os meus comportamentos. Muito do coração de Jonas eu enxerguei no meu coração. Mas hoje eu estou com as mãos levantadas ao Senhor, em sinal de rendição, porque eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu não quero mais ser o que eu era, eu não quero mais ser o que eu era, eu não quero mais ser o que eu era, eu não quero mais fazer parte de um povo que te desobedece, eu não quero mais ter as características de Jonas e da igreja de Laodiceia. Eu quero ter as características de uma pessoa arrependida, de uma pessoa quebrantada, de uma pessoa submissa, de uma pessoa que busca a tua face, de uma pessoa que clama pelo favor do Senhor, mas em nos transformar. Nós não queremos ser a igreja que fica pedindo as bênçãos, mas não é uma igreja que clama pela transformação. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser transformados. E eu quero pedir perdão por mim, porque Jonas era um personagem muito distante aos meus olhos, porque eu era filho de Amitai.
Mas hoje o Senhor revelou que eu estava como Jonas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu estava, não sou mais. A palavra que sai da minha boca, abra a sua boca, abra a sua boca. Eu abro a minha boca. Fala aí, eu abro a minha boca. Eu abro a minha boca, porque a palavra move o mundo espiritual. Então eu declaro com os meus lábios que o velho homem, as minhas velhas atitudes, não tem mais poder. Não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios. Eu abro a minha boca e essa sim vai mover o mundo espiritual. Eu sou um filho do Deus vivo. Eu sou um homem, uma mulher arrependida, quebrantado. Eu me firmo no Senhor, no seu caminho. Por isso, a minha vida, os meus projetos não serão interrompidos, florescerão para a glória do Senhor. O Senhor está escrevendo a minha história e ela não será interrompida. Em nome de Jesus, a minha vida glorificará o Deus Altíssimo. Eu sou um adorador do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, amém e amém.